Vamos lá para a nossa aula. Na última aula a gente falou sobre limites, né? E a gente viu essa definiçãozinha aqui de limites, olha. A gente viu que o limite de uma função f de x quando x tende a um ponto é igual a um número L, se e somente se isso aqui acontece, né? O que isso significa? Significa que para qualquer número epsilon maior que zero dado, e aqui lembrando que o que me interessa é epsilon cada vez menor, né? Eu consigo encontrar um delta que depende desse epsilon, tal que quando isso acontece, isso aqui acontece. Tá? Isso aqui significa o quê? Isso aqui está escrito em termos de desigualdade modular, né? Mas eu poderia reescrever isso aqui da seguinte forma. Poderia reescrever isso aqui da seguinte forma, que x está entre p mais delta e p menos delta, e isso implica que f de x está entre L mais epsilon e L menos epsilon. E graficamente, essa ideia pode ser descrita dessa maneira, tá? Então, eu vou dizer que o limite da função f, quando x tende ao ponto P, é igual a esse número L aqui, ó. Se, dado qualquer faixazinha de centro em L e raio epsilon, essa faixa fininha, cada vez mais fina, eu sempre consigo, independentemente desse epsilon, eu sempre vou conseguir um delta que depende de epsilon, tal que qualquer ponto que esteja dentro desse intervalo aqui, ó, entre P menos delta e P mais delta, qualquer x aqui, a imagem dele, pela função f, vai cair dentro desse intervalinho aqui. Aí nós vimos essa interpretação geométrica para essa definição, tá? Ok? Lembram disso? Tudo bem, né? E aí a gente falou também sobre funções contínuas. O que é uma função contínua? Uma função é contínua em um ponto de seu domínio, em ponto P que pertence ao domínio dessa função, se o limite dessa função, quando x tende a esse ponto, é igual à imagem da função desse ponto. Tudo bem? Então, primeiro, para uma função ser contínua em um ponto, o ponto tem que estar no domínio dela, para início de conversa. Se não tiver, você nem fala sobre continuidade. Segundo, o limite da função tem que existir. E além dele existir, o valor dele tem que ser igual à imagem da função no ponto. Por isso que limites como esse aqui, ó, como nós vimos na aula anterior, por isso que limites como esse, por exemplo, eu quero calcular o limite da função x ao quadrado mais 3x menos 5, quando x tende a 1. Limite como esse, a gente calcula eles substituindo o ponto na função, calculando a imagem da função no ponto. Por quê? Porque essa função é contínua nesse ponto. Isso aqui é uma polinomial. Polinomial é uma função elementar e ela é contínua em todo o seu domínio. Então, calcular esse limite nada mais é que substituir esse cara na função e encontrar a imagem dela nesse ponto, tá? Que nesse caso aqui daria menos 1. Então, esse limite aqui é menos 1. Agora, tem aqueles casos, como por exemplo, essa daqui que a gente tinha feito na aula anterior, né, que é clássica, que essa função é contínua? Sim ou não? Ela é contínua. Ela é uma racional. Racional é função contínua. Agora, o ponto 1 está no domínio dela? Aí não. Se não está no domínio dela, mesmo ela sendo contínua, eu não posso substituir. Tudo bem? E aí, o que a gente faz? A gente usa aquele teorema que nós vimos, que a ideia aqui vai ser encontrar uma outra função que seja igual a essa, menos no ponto que a gente está trabalhando, nesse caso no ponto 1. Se eu encontrar uma função que em um intervalinho próximo do ponto 1 seja igual a ela e o limite dessa outra função existir, então o limite dessa vai ser igual ao limite da outra função. E nesse caso, a outra função que a gente viu é essa daqui, né? X mais 1, x menos 1, sobre x menos 1. E aí a gente cancela isso aqui, né? Isso aqui vai ficar limite de x mais 1. Então, essas duas funções, a função x² menos 1 sobre x menos 1 e a função x mais 1, elas são iguais, com exceção do ponto 1. Tá? Porque o 1 não está no domínio dessa, mas está no domínio dessa.
Como essa é contínua em 1, então é só substituir. 1 mais 1 é igual a 2. Tá? Então foi isso aqui basicamente a nossa aula anterior. Alguma dúvida? Não? Sim? Diga. Não? Ok. Tá, então vamos para mais esses exercícios aqui. Essa letra A a gente fez na aula anterior. A gente fez multiplicando pelo conjugado, tá? A gente fez assim, só relembrando aqui, ó. Limite quando x tende a 3, raiz de x menos raiz de 3 sobre x menos 3, né? A gente multiplicou por raiz de x mais raiz de 3 sobre raiz de x mais raiz de 3, né? E aí conseguimos simplificar. Mas a gente poderia também ter feito assim, ó. A gente poderia ter feito assim, que é uma maneira equivalente, né? Isso aqui é o mesmo que limite, quando x tende a 3, de raiz de x menos raiz de 3 sobre... Aí aqui, raiz de x ao quadrado menos raiz de 3 ao quadrado. Não poderia fazer assim também? Isso aqui não é igual a isso? Porque a qualquer momento esse quadrado com essa raiz, eles cancelam e a gente volta para cá. Tudo bem? E aí a gente poderia fazer assim, ó, limite, quando x tende a 3, de raiz de x menos raiz de 3 sobre... Aí aqui, olha, eu tenho o quadrado da diferença de dois termos. O quadrado da diferença de dois termos, vou escrever bem aqui, ó, que é isso aqui, ó, a quadrado menos b quadrado, a gente pode reescrever como a mais b vezes a menos b. Tudo bem? A mais b vezes a menos b. Então, eu posso usar isso aqui ali. Então, fica raiz de x mais raiz de 3 vezes raiz de x menos raiz de 3. Alguma dúvida? Aí, agora eu posso cancelar esse com esse. Então, isso aqui fica o limite de x tende a 3 de 1 sobre raiz de x mais raiz de 3, que foi aquela mesma função que a gente tinha encontrado daquele modo equivalente. Isso aqui vai dar 1 sobre 2 raiz de 3, quando a gente substituir o 3 aqui no x, tá? Raiz de 3 mais raiz de 3 dá 2 raiz de 3. Alguma dúvida? Repetir aqui, essa parte? Isso aqui, eu reescrevi esse fator aqui, esse denominador dessa maneira, porque a qualquer momento eu posso cancelar o quadrado com a raiz. Ok? Aí eu volto para cá, o x menos 3. Tá? Só que aqui eu tenho uma diferença de quadrados. Diferença de quadrado, produto notável. Tá? Diferença de quadrado, eu posso reescrever assim. É como se isso aqui fosse o A, olha. Esse aqui fosse o A e esse aqui fosse o B. Tá bom? Então fica A mais B, tá aqui, ó. E fica A menos B, A menos B, A menos B. Tá bom? Aí esse é igual a esse, cancela e sobra 1 sobre ele. Ok? Beleza. Letra B. Vamos resolver mais essa letra B aí. Limite, quando x tende a 2, da raiz cúbica de x menos a raiz cúbica de 2 sobre x menos 2. E essa daqui? Tá lá esse limite na tua prova. Como é que tu calcula ele? O que tu farias? Tá, fazer isso aqui, né? Limite de x elevado a 1 sobre 3 menos 2 elevado a 1 sobre 3 sobre x menos 2. Ok. Tudo bem. Mas em que nos ajudaria? Ideias? Oi? Divisão de potência de mesma base, o que dividiu x 1/3 sobre x? Esse dividido por esse apenas? Não, não pode porque eu tenho essa subtração aqui. Tá? Aí a gente não pode fazer isso. Se fosse um produto, aí poderia.
Mais ideias? Esse é o momento da gente socializar, gente. Não tem problema você errar agora. Aqui a gente pode errar. Mais no caso. Bora tentar. Gente, limite, cálculo em geral, mas principalmente limite, é muito tentativa e erro, gente. Você tenta de um jeito, não dá certo, tenta de outro. Vai ter uma hora que você nem vai conseguir resolver. Mas o importante é que você tentou. Aí você vai com alguém te ajuda, te dá uma luz, aí você consegue. E a partir desse você consegue fazer outros. É assim que a gente aprende. Ninguém nasce sabendo nada. Tá? Você precisa ver um exemplo ou dois para você conseguir fazer novos exemplos. Tá bom? É sempre assim. Então, a ideia do nosso amigo foi multiplicar por raiz cúbica de x mais raiz cúbica de 2 sobre raiz cúbica de x mais raiz cúbica de 2, que foi como a gente fez na aula anterior para esse exemplo, né? Como se estivesse multiplicando pelo conjugado. Só que o problema desse caso, cadê? Ah, ele tá ali. O problema nesse caso, que não vai dar certo, é porque aqui é raiz cúbica. Aí quando a gente multiplicar, olha só, esse vezes esse vai dar raiz cúbica de x ao quadrado, concorda? Tá? Aí esse vezes esse dá raiz cúbica de x mais vezes raiz cúbica de 2. Esse vezes esse dá menos raiz cúbica de x vezes raiz cúbica de 2. E menos raiz cúbica de 2 ao quadrado. Tudo isso sobre x menos 2 vezes raiz cúbica de x mais raiz cúbica de 2. Ok? Aí, professor, esse aqui cancela com esse. Ok. Só que aqui ainda não sumiu a raiz. Aqui aparece raiz cúbica de x ao quadrado menos raiz cúbica de 2 ao quadrado. Eu queria que aparecesse um 3 aqui. Entendeu? Aí a gente tem um probleminha. Por isso que aqui assim não dá certo. Talvez se eu multiplicar de novo por ele, pode ser que apareça alguma coisa, mas a priori não dá certo. Tá bom? Então bora tentar entender por que não dá certo? Tá? Então vamos tentar outra estratégia. Alguém tem outra ideia? Opa! Diferença de cubos. Muito bem. Vocês lembram da diferença de cubos? Quando você tem assim, ó, A ao cubo, é um produto notável, tá? A ao cubo menos B ao cubo. Vocês lembram disso? Sim? Quem é? Diz lá para mim então. Fala lá. Não lembra? Alguém falou aqui, A menos B. Quem foi? A menos B vezes A quadrado mais AB mais B quadrado. Muito bem. Você está fazendo dever de casa. Diferença de cubos. Esse é um produto notável. Se você distribuir aqui, ó, A vezes A ao quadrado dá A ao cubo. A vezes AB dá A ao quadrado B. A vezes B ao quadrado dá AB ao quadrado. Menos B vezes A quadrado dá menos A quadrado B. Menos B vezes AB dá menos AB quadrado. E menos B vezes B quadrado dá AB ao cubo. Só que esse cancela com esse e esse cancela com esse. Então vai sobrar A ao cubo menos B ao cubo. Ok? Guardem isso no coração de vocês. Tá bom? Vai ser importante. Pode ser que apareça mais vezes isso. Tá? Então esse aqui é o produto notável conhecido por diferença de cubos. E o que a gente vai fazer aqui é aparecer uma diferença de cubos. Como que a gente vai fazer aparecer essa diferença de cubos? A gente vai fazer assim, ó. Deixa eu escrever aqui embaixo. Limite, quando x tende a 2, eu vou fazer aparecer essa diferença de cubos aqui no denominador. Porque x eu posso reescrever como raiz cúbica de x ao cubo. Concorda? Tudo bem? Menos 2 eu posso fazer como raiz cúbica de 2 ao cubo. Olha que bonito. E aí eu tenho uma diferença de cubos. Então é como se esse camarada aqui, ó, esse aqui, raiz cúbica de x, fosse o A, e esse raiz cúbica de 2 fosse o B. E aí eu vou reescrever isso dessa maneira. Tá? Olha só como vai ficar.
Isso aqui vai ficar limite, quando x tende a 2, de... Vou logo começar pelo denominador. Aqui vai aparecer a menos b, então vai aparecer esse menos esse, entre parênteses. Raiz cúbica de x menos raiz cúbica de 2, vezes. Aí aqui vai aparecer a ao quadrado, que é raiz cúbica de x ao quadrado, mais a vezes b, que é raiz cúbica de x vezes raiz cúbica de 2, mais b ao quadrado, que é raiz cúbica de 2 ao quadrado. Fecha parênteses. E em cima é isso aqui mesmo, não mexi em cima. Raiz cúbica de x menos raiz cúbica de 2. Pronto. Aí olha só que bonito. Isso aqui agora cancela com isso. Ok? Então ficou limite, quando x tende a 2, de 1 sobre raiz cúbica de x ao quadrado mais raiz cúbica de x vezes raiz cúbica de 2 mais raiz cúbica de 2 ao quadrado. Essa função está definida em 2? Está definida em 2. Se eu colocar o 2 aqui, não vai zerar o denominador. Então, 2 está no domínio dela. Ela é contínua? Sim, então é só substituir. Tá? Então, isso aqui vai ser igual a 1 sobre raiz cúbica de 2 ao quadrado mais raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 2 mais raiz cúbica de 2 ao quadrado. Só que raiz cúbica de 2 ao quadrado é 4. Então, fica raiz cúbica de 4 mais raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 2 é raiz cúbica de 4. E aqui raiz cúbica de 4. Então, isso aqui vai ser 1 sobre 3 raiz cúbica de 4. Pronto. Esse é o resultado do limite. Ok? Alguma dúvida? É porque todas as funções elementares que a gente está trabalhando, elas são contínuas. Essa é uma função racional, portanto é contínua. Tá bom? Agora, se em algum exercício eu te pedir para mostrar, que a função é contínua, aí a gente tem que usar essa definição aqui. Tá bom? Mas daqui a pouco a gente vai fazer alguns exercícios disso. Ok, gente? Alguma dúvida nisso? Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo certo, né? E a letra C, eu deixo para vocês. Tá bom? Tentem fazer. Dica. Multiplique pelo conjugado do denominador. Tá? Raiz de 2x mais 3 mais raiz de 5 em cima e embaixo. Tá bom? Essa é a dica. Tudo bem? Vamos para a nossa aula de hoje. Tá? Vamos para a nossa aula de hoje. Isso não é a nossa aula de hoje. Nossa aula de hoje é sobre limites laterais e limites de função composta. Tá bom? Limites laterais, a gente já falou um pouquinho deles na aula anterior. Tudo bem? Aqui a gente vai apenas enunciar ele de maneira mais precisa. Tá? E como exemplo, eu trouxe essa função, que é a função de Heaviside. Ela é uma função que geralmente modela chaves que ligam e desligam, tá? Então, essa função, ela é uma função definida por partes. Lembra que o professor Leão falou sobre elas na primeira aula? Funções definidas por partes. Tá? Ela é 1 se o t é maior ou igual que 0, e ela é 0 se o t for menor que 0. E a pergunta que está se fazendo aí é se é possível calcular o limite quando t tende a 0 dessa função h, tá? Será que é possível calcular? Vamos fazer o seguinte, vamos esboçar o gráfico dela. Vocês sabem esboçar gráficos de funções definidas por partes, sim ou não? Diga sim. Sim, sabe sim. Olha, a função, bota lá para mim, por favor, a função é essa, h de t igual a 1 e 0. 1 se o t for maior do que ou igual a 0, e 0 se o t for menor que 0, e ele quer o limite
quando t tende a zero dessa função h de t. Quer saber se esse limite é possível ser calculado, tá? Então, primeira coisa, vamos tentar esboçar o gráfico dessa função, né? Quando você trabalha com funções definidas por partes, em uma parte do domínio dessa função, ela tem um certo comportamento, e em outra parte, ela tem outro comportamento, sendo que ela pode ser dividida em mais partes. Aqui ela só é dividida em duas partes. Você pode ter funções aí de várias quantidades de partes, tá? Nesse caso, então vamos lá. Vamos olhar para t maior ou igual que zero. Então, t maior ou igual que zero é daqui em diante. Daqui em diante, o comportamento dessa função h, ela é a função igual a 1. 1 é constante, sim ou não? Então, como é a reta, o gráfico dela? É uma reta paralela ao eixo das abscissas, passando aqui no 1, ó. Então, ela vem aqui assim, ó. E aqui, atenção, aqui a bolinha é fechada. Por quê? Porque aqui é t maior ou igual que zero. Tudo bem? Então, no zero aqui, nesse ponto a bolinha é fechada. Aí agora, para t menor que zero, estritamente menor que zero, então o zero não entra. Para t menor que zero, a função é igual a zero. Se é igual a zero, é essa parte daqui para cá, ó. Só que aqui a bolinha é aberta. T menor que zero, estritamente, então a bolinha é aberta aí. Tudo bem? E nem pode ser fechada aqui e aqui, por quê? Por que não pode ser fechada aqui e aqui? Porque senão não seria função. Muito bem. Ok? Então aqui a bolinha é aberta. Belezinha? Esse aí é o gráfico da função h. Da função h. Aí a pergunta que eu faço para vocês é possível calcular o limite dessa função quando t tende a zero? Não. Não é possível calcular esse limite. Esse limite não existe. Por quê? Porque quando t tende a zero por valores maiores que zero, ou seja, pela direita do zero, a função está se aproximando de quanto? De 1. E quando t tende a zero por valores menores que zero, ou seja, pela esquerda do zero, a função está se aproximando de zero. Então, o limite da função ele não existe. Tudo bem? O limite ele não existe, tá? Aqui o gráfico mais bonitinho para vocês verem, tá? Vocês verem. E daí a gente precisa definir corretamente, porque a gente ainda não definiu ainda, matematicamente falando, o que são limites laterais. Bom, apesar do limite dessa função aqui, h, não existir, mas a gente pode introduzir uma ideia de limites só por um dos lados do ponto, que são os limites laterais, à direita e à esquerda do ponto. Então, nesse caso dessa função, apesar do limite não existir, mas eu posso dizer que o limite da função h de t, quando t tende a zero pela direita, zero com o maisinho aqui em cima, ele vai ser igual a 1. Pela direita, a função se aproxima de 1. Tá? E pela esquerda, o limite da função h de t, quando t tende a zero pela esquerda, é igual a zero. Tá bom? Quando o t tende a zero pela esquerda, a função se aproxima de zero. Então, esses aqui são os limites laterais à direita e à esquerda, respectivamente, da função h. Ok? Só que a gente precisa definir isso bonitinho, tá? Então, olha só.
Então, imagina uma função f cujo gráfico é mais ou menos assim. O limite dessa função não existe, mas o limite lateral à direita do ponto P da função f é L1 e o limite lateral à esquerda é L2. Então, com aquela definição com épsilon e deltas, como é que deve ficar essa definição de limite? A definição de limite vai ficar assim, ó. O limite... O limite de f de x, quando x tende a um ponto P pela direita, vai ser igual a L, se, somente se, acontece isso aqui, ó. Para qualquer epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tal que, se x estiver entre P pela direita, então vai ter que estar entre P e P mais delta. Então, a função f de x vai estar entre L menos epsilon e L mais epsilon, tá? Que é isso aqui, ó. Como que esse L1 é o limite lateral à direita da função? Pelo seguinte, ó. Dado qualquer faixazinha aqui de tamanho epsilon e centro em L, no caso L1, aqui está L1 mais epsilon e L1 menos epsilon, ok? Eu consigo encontrar uma faixa à direita do ponto P. Então, vou encontrar uma faixazinha aqui, ó, de centro em P, só que olhando só para a direita, então aqui vai ser P mais delta. Então, vou olhar para essa faixazinha aqui, ó. De modo que qualquer ponto x que estiver nesse intervalinho aqui, ó, a imagem desse ponto pela função f recai dentro desse intervalinho aqui. Então, essa é a definição por épsilons e deltas, tá? Do limite lateral à direita da função f. E a esquerda, professor? A esquerda é análogo, tá? Então, o limite de f de x, quando x tende a P pela esquerda, vai ser igual a L, se somente se, para todo epsilon dado, existe um delta maior que zero, que vai depender desse epsilon, tal que, se x estiver entre P menos delta e P, então, f de x está entre L mais epsilon e L menos epsilon, tá bom? Agora eu vou olhar para cá, ó. Esse cara vai ser o limite se eu conseguir uma faixazinha aqui, ó, de tamanho epsilon, e aí eu consigo um delta aqui, ó. Consigo um delta, e agora eu vou olhar para cá, ó, P menos delta, tá? Tal que qualquer ponto x que esteja nessa parte aqui, a imagem desse ponto cai nesse intervalinho. Porque o P não precisa estar no domínio da função. Lembra que a definição de limite, o ponto P não precisa estar no domínio da função. Aqui eu coloquei a bolinha fechada, mas não precisa. Tá bom? Só coloquei como exemplo, tá? Mas lembrem sempre disso. Estudar limite, como esse daqui, né? Cadê? Como esse daqui, ó. Estudar limite, você pode estudar limite para pontos que não pertencem ao domínio da função. Como esse, ó, o 2 não está no domínio dessa função, mas a gente calculou o limite, que é o comportamento para onde a função está indo quando x se aproxima do ponto, mas não necessariamente igual ao ponto. Ok? Belezinha? Alguma dúvida mais, gente, sobre isso? Tudo certo, né? Então, vamos resolver alguns exemplos. Um teorema importante que a gente falou na aula anterior, inclusive, tá? O limite da função existe... é igual ao número L, se e somente se os limites laterais também existem e são iguais a L.
Então, esse teorema é um teorema muito importante, porque ele nos dá um critério para a gente saber se limite de funções existe ou não, e quanto que ele vale. Vamos supor que você tem uma função lá e você não está conseguindo calcular o limite normalmente dela, né? Então você tenta encontrar os limites laterais. Se os limites laterais existirem e forem iguais, então o limite da tua função vai ser igual ao valor desses limites laterais. Mas pode ser que os limites laterais existam e sejam diferentes. Nesse caso, a função vai ter limite? Não. Aí o limite da função não vai existir, como no exemplo ali que a gente acabou de dar. Ok? Alguma dúvida? Tudo certo? Não, ainda não chegamos lá nesse... Porque pode ser que o ponto não esteja no domínio da função. Entendeu? Ainda não estamos lá. Mas daqui a pouquinho a gente vai ver uns conceitos envolvendo continuidade. Não entendi. Como é? Para esse exemplo aqui que você fala? Aumentando em uma unidade, tipo, quando x tende a 3? Não, porque aí você está olhando o limite para o x tendendo a 3. Você tem que continuar olhando para x tendendo a 2. Só que você vai olhar para x tendendo a 2 pela direita do 2 e pela esquerda do 2. Aí, se esses limites existirem e forem iguais, aí o resultado desses limites será o resultado do limite da função. Tá bom? Quer ver? Olha só. Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Só volta lá no slide. O teorema está claro? Alguma dúvida no teorema? Não, né? Então, vamos fazer um exemplo. Por exemplo, a função módulo de x. Qual que deve ser o limite dela quando x tende a 0? Bora ver? Vamos ver. Módulo de x. A função módulo de x, a gente diz que ela é x se o x for maior do que ou igual a 0 e menos x se o x for menor que 0, né? Essa definição de módulo? Sim ou não? A definição algébrica de módulo é essa. A geométrica é a distância entre o ponto x e a origem da reta. Ok? Vamos esboçar o gráfico dessa função? Tá? Vamos esboçar o gráfico. Vamos olhar só para x maior do que ou igual a 0. Para x maior do que ou igual a 0, a função é igual à função x. Y igual a x. Y igual a x é essa reta aqui, ó. Essa aqui é a função y igual a x. Tudo bem? Bolinha fechada aqui. Para x menor que 0, a função é igual a menos x. A menos x é a mesma reta, só que refletida aqui. Tá? Vou colocar ela de outra cor. Então é essa aqui, ó. Essa aqui é a y igual a menos x. Agora olha para o gráfico. O limite da módulo existe? O limite da módulo existe. Sim ou não? O limite lateral à direita da módulo de x é quando? É quanto? É 0. O limite lateral à esquerda da função módulo de x é quanto? São iguais? Qual é o limite da função módulo de x, então? É 0. Entendeu? Vou escrever isso aqui. Lembrando que você não precisava esboçar o gráfico para visualizar isso. Só que o gráfico é um auxílio visual, né? E te ajuda. Mas você, algebricamente, consegue mostrar isso da seguinte forma. Tem que ter em mente essa definição. Então, vamos lá. Quem é o limite quando x tende a 0 pela direita da função módulo de x? Bom, quando x tende a 0 pela direita, por valores maiores que 0, a módulo de x é x. Então, isso aqui fica limite quando x tende a 0 pela direita de x. Essa função, ela é contínua em 0? Sim. Então, é só substituir. Então, esse resultado aqui vai dar 0. Tudo bem? Esse é a direita. E a esquerda? Limite quando x tende a 0 pela esquerda da módulo de x, vai ser o limite quando x tende a 0 pela esquerda. Quem que é a módulo de x? Quando eu me aproximo de 0 por valores menores que 0, menos x.
Então, isso aqui é menos x. Menos x é contínuo em zero? Sim, então é só substituir. Menos zero é o mesmo que zero. Ok? Aí você vai escrever como o limite... Gente, aqui em matemática a gente tem que escrever, viu? Não é só fazer conta, não. A gente tem que aprender a escrever. Tá? Você tem que saber justificar as coisas. Como é que você vai justificar nesse caso? Como o limite quando x tende a zero pela direita dá módulo de x é igual ao limite quando x tende a zero pela esquerda dá módulo de x, então... Opa, que é igual a zero, né? Coloca aqui o resultado. Que é igual a zero, vírgula. Então... o limite da módulo de x, quando x tende a zero, tanto pela direita quanto pela esquerda, é igual a zero. E aí está mostrado que o limite da função módulo é zero. Ok? A justificativa? Desde aqui de cima? Ou só essa parte de baixo? Desde aqui de cima. Tá. Então, o que eu estou fazendo é olhando só para a forma algébrica dela, sem olhar para o gráfico, né? Porque pelo gráfico a gente já viu que o limite é zero. Então, como é que eu vou fazer? Eu quero o limite da módulo de x, eu quero isso aqui, limite da módulo de x quando x tende a zero. Não sei quanto é. O que eu vou fazer? Vou olhar os limites laterais dela. Limite dela quando x tende a zero pela direita. Pela direita... ela é igual a x. Igual a x. Essa função é contínua em zero, é só substituir. Dá zero. Tá? E pela esquerda? Pela esquerda, a módulo de x é igual a menos x pela esquerda do zero. Então, limite de menos x quando x tende a zero pela esquerda é zero também, porque fica menos zero. Menos zero é zero. Tá? Então, como esses dois limites laterais são iguais, existem e são iguais, então justifico. Como esse limite... é igual a esse, e os dois são iguais a zero, então, pelo teorema anterior, o limite da módulo de x quando x tende a zero pela direita e pela esquerda é igual a zero. Ok? Alguma dúvida, gente? Não? E essa? Limite da módulo de x sobre x quando x tende a zero. E esse limite, o que vocês acham? Existe? Não existe? Quanto que ele é? Se ele existir? Não vai existir. Mas por quê? Por conta disso aqui, ó. Vamos estudar os limites laterais? Tá? Limite quando x tende a zero pela direita. Pela direita do zero, vou colocar aqui direitinho, né, para ficar bem didático. Pela direita do zero, o módulo de x é quanto? É x. Fica x sobre x. Quanto é x sobre x? É 1. Então, isso aqui vai ficar limite de 1 quando x tende a zero pela direita. Mas o limite da constante é a própria constante. Tudo bem? Isso pela direita. Pela direita. E pela esquerda? Limite, quando x tende a zero pela esquerda, do módulo de x sobre x. Isso aqui vai ser o limite, quando x tende a zero pela esquerda. Bom, pela esquerda, o módulo de x é quanto? É menos x. Então aqui vai ficar menos x sobre x. Só que menos x sobre x é quanto? É menos 1. E o limite da constante é a própria constante. Então, olha só, pela direita a função está indo para 1, pela esquerda a função está indo para menos 1. Os limites laterais existem? Existem, mas eles são iguais? Não. Então o limite da função existe ou não? Não existe. Aí você justifica como o limite da módulo de x sobre x quando x tende a zero pela direita é diferente do limite da módulo de x sobre x quando x tende a zero pela esquerda, então o limite, quando x tende a zero, da módulo de x sobre x não existe. Pronto. Ok? Alguma dúvida?
limite, quando x tende a 1, de f de x menos f de 1 sobre x menos 1, onde a função f é essa bebezinha aí, ó, f de x igual a x mais 1, se o x for maior do que ou igual a 1, e 2x se o x for menor que 1. Tá? Como é que fica essa? Bora estudar os limites laterais, né? Tá? Vamos estudar o limite de x quando x tende a 1 pela direita, desse quociente, f de x menos f de 1 sobre x menos 1. Tá? Então vamos lá. Isso aqui vai ser igual. Pela direita do 1. Pela direita do 1. A f de x é igual a quem? Pela direita do 1, a f de x é igual a quem? X mais 1. Perfeito. Isso aqui vai ficar limite quando x tende a 1 pela direita, de x mais 1, isso aqui é f de x, menos, quem é a f aplicada no ponto 1? Quem é f de 1? Quanto que é a f de 1? 2, sim ou não? Concorda? Porque quando x é igual a 1, o que vale é essa expressão. Então, no 1 eu substituo aqui, 1 mais 1, 2. Tudo bem? Então, f de 1 é 2 sobre x menos 1. Tá bom? Só que aqui vai ficar x mais, quanto é 1 menos 2? Menos 1. Então, vai ficar x menos 1 sobre x menos 1. Esse quociente dá 1. Concorda? Então, esse limite aqui vai dar quanto? Vai dar 1. O limite da constante é a própria constante. Ok? Alguma dúvida? Não? Outro, limite lateral à esquerda. Limite, quando x tende a 1 pela esquerda, de f de x menos f de 1 sobre x menos 1. Quem que é esse cara aí? Esse carinha vai ser limite quando x tende a 1 pela esquerda. Quem que é a f de x quando x tende a 1 pela esquerda? 2x. 2x menos f de 1, a gente já viu que é 2, sobre x menos 1. E aqui, o que a gente tem que fazer? O que a gente faz aí? 2 em evidência. X menos 1 sobre x menos 1, cancela. Então, esse limite aqui vai dar 2. Os limites laterais são iguais? Então, existe esse limite? Não. Aí eu deixo para vocês redigirem isso, tá? Como os limites da direita e a esquerda são diferentes, então o limite de f de x menos f de 1 sobre x menos 1, quando x tende a 1, não existe. Eu estou calculando, eu quero encontrar esse limite caso ele exista. Então, eu estou calculando esse limite, o mesmo limite, só que à direita e à esquerda, do ponto 1. Observe que é o mesmo quociente, ó. À direita, mesmo quociente, à esquerda do 1, tá? Aqui aí deu o resultado. Não existe. Igual naquele outro exemplo lá, tá? Ok? Mais alguma dúvida? Não? Tudo certo. E esse aqui? Considere essa função f de x igual a x ao quadrado menos 3x mais 2 sobre x menos 1. Verifique se os limites laterais dessa função são iguais. E aí ele pergunta, essa função é contínua em 1? Por quê? Tá? Bom, o que a gente tem que fazer aí? Como é que você calcularia o limite dessa função aí? Quando x tende à direita e quando x tende à esquerda do 1. Eu quero o limite quando x tende a 1 pela direita dessa função, x² menos 3x mais 2 sobre x menos 1. Como é que você calcula esse limite aí? Observa que ela não está definida em 1, então não posso substituir. Tá? Como é que você calcularia então esse limite? Alguém tem alguma ideia?
Perfeito. Encontrar a forma fatorada, né? Tá. Quando você tem uma função, é isso mesmo. Quando você tem uma função quadrática, você pode expressar essa função quadrática, na verdade, qualquer função polinomial, né? Você pode expressar a função na forma fatorada dela, né? Que é a vezes a forma fatorada da função quadrática. Você tem a função f de x igual a x2 mais bx mais c, quando a é diferente de zero. A forma fatorada dela é você escrever assim, ó, a vezes x menos a primeira raiz, x1 é a primeira raiz, vezes x menos a segunda raiz, x2. Tá bom? Essa é a que a gente chama de forma fatorada. Vocês viram isso aqui lá no primeiro ano do ensino médio, né? Tá bom? Então, o que eu vou fazer é tentar reescrever essa função na forma fatorada dela. Tá bom? Aí, olha só. Para encontrar a forma fatorada dela, eu preciso das raízes, concorda? E para a gente encontrar as raízes, a gente tem que usar o discriminante e a fórmula da extração das raízes de polinômio quadrático, tá? Que erroneamente é chamada de Bhaskara, né? Então, para essa daqui, ó, x² mais menos 3x mais 2. Dá para fazer por soma e produto, mas eu vou fazer usando o discriminante para a gente lembrar esse camarada aí, né? Eita, agora que vem a questão da prova. Tá? Então, o discriminante aqui vai ser quanto? Quem é o coeficiente b? Menos 3 ao quadrado, menos 4, coeficiente a é 1, coeficiente c é 2. Então, esse aqui vai dar 1, concorda? 9 menos 8 dá 1. Tá? E o x vai dar menos o b, que é menos 3, mais ou menos raiz de 1, que é o discriminante, né? Então, raiz de 1 é 1, sobre 2 vezes o a, que é 1. Então, a primeira raiz vai ser 3, mais 1, 4 por 2 dá 2. E a segunda raiz vai ser 3, menos 1, 2, 2 por 2 dá 1. Então, essas são as raízes. Ok? Então, esse polinômio aqui, quanto que é o coeficiente a dele? O coeficiente a dele é quanto? É 1, né? É 1. Se é 1, como é que vai ficar a forma fatorada dele? Vai ficar 1, porque aqui aparece o coeficiente A, 1, então não vai fazer diferença, vezes x menos a primeira raiz, vezes x menos a segunda raiz. Tá bom? Aqui vai ficar x menos 1, vezes x menos 2, sobre x menos 1. Aí olha só que bonito. Lindo, né? Então, isso aqui vai ficar limite, quando x tende a 1 pela direita, de x menos 2. Isso aqui vai dar, substituindo, ó, 1 menos 2 dá menos 1. Dá menos 1. Tudo bem? Alguma dúvida? Não? E pela esquerda? Pela esquerda você teria que fazer tudo isso de novo, coisa que a gente não vai fazer, né? A gente é esperto. Então, pela esquerda vai ficar assim, ó, limite quando x tende a 1 pela esquerda de x menos 2 mesmo, né? Porque eu vou fazer a mesma coisa. Vou fatorar e tal, vou cancelar, vai sobrar x menos 2. E nesse caso vai dar quanto? Vai dar menos 1 também. Tudo bem? Então vai dar menos 1 nos dois casos. Então, como o limite da f de x, quando x tende a 1 pela direita, é igual ao limite da f de x, quando x tende a 1 pela esquerda, e esses limites são iguais a menos 1, então o limite da f de x, quando x tende a 1, é igual a menos 1. Porque os limites laterais existem e são iguais a menos 1. Portanto, o limite da função também existe e é igual a menos 1.
Ok? E a outra pergunta, a função é contínua em 1? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Vou deixar assim um dedo, não vou dizer nem que sim nem que não. Por quê? Porque ela não está definida em 1, gente. O 1 não está no domínio dela. A gente só estuda a continuidade de funções em pontos que estão em seu domínio. Tudo bem? Alguma dúvida? Cuidado com isso, tá? Cuidado. Beleza. Limite de funções compostas. Tá? Vamos pular. Vamos falar desse último tópico na aula de hoje, tá? Vocês lembram do critério para compor duas funções? A imagem de uma tem que estar contida no domínio da outra, não é isso? Olha só, então considere duas funções f e g, tais que a imagem da f está contida no domínio da g. Então o que eu vou fazer aí é a g bola f. Tá? A imagem da f está contida no domínio da g. Vou calcular g bola f. Então olha só, se o limite da f, presta bem atenção, se o limite da f, quando x tende a p, é igual ao número b, e se g, se a função g é contínua em b, então o limite da composta, eu posso tirar essa g aqui do limite, ó. Então fica g do limite da f. Bem estranho, né? Mas isso acontece por quê? Primeiro, porque a imagem da f está contida no domínio da g. O limite da f é igual ao número b, e nesse número a g tem que ser contínua. Nessas condições, o limite da g bola f, a g composta com a f, eu posso tirar a g e calcular a g do limite da f de x. Eu só dar um exemplo para ficar mais claro. Olha só, tem vários aqui, ó. Vários exemplos. Olha para esse exemplo do item A. Olha para o item A. É o limite, quando x tende a 1, do cosseno de 1 menos raiz quadrada de x sobre 1 menos x. Olha para esse. Quero saber quanto que vale ele. Primeira coisa, você consegue identificar essa função aqui como uma composição de duas outras funções? Quais seriam as duas funções? Por exemplo, a função p de x e a função q de x, tais que essa função aqui, ó, ela é a p da q de x. Você consegue identificar? Consegue identificar duas funções, uma p e uma q, tais que, quando eu componho a p com a q, eu obtenho essa função? Quem seria a p? A que está por fora. Cosseno de x. E quem seria a q? 1 menos raiz de x sobre 1 menos x. Tudo bem? Alguma dúvida? Então, olha só. Agora presta atenção. Eu vou poder tirar esse cosseno do limite e calcular o cosseno do limite dessa função se o limite dessa função aqui, quando x tende a 1, foi igual a um número, existir foi igual a um número, e a função cosseno for contínua nesse número. Entendeu a brincadeira? É isso que diz o teorema. Então, a gente vai poder fazer o seguinte, ó. O limite quando x tende a 1 de cosseno de 1 menos raiz de x sobre 1 menos x. Eu vou poder escrever da seguinte forma: o cosseno do limite quando x tende a 1 de 1 menos raiz de x sobre 1 menos x. Vou poder escrever isso se esse limite aqui existir for igual ao número real e o cosseno for contínua nesse ponto, tá? Só que o cosseno é contínuo em todo o seu domínio, sim ou não? O domínio do cosseno é quem? Todos os reais, certo? Então, se esse limite existir, eu vou poder fazer isso tranquilamente. Belezinha? Só nos resta saber se esse limite existe. Vocês conseguem calcular esse limite? Esse limite é muito parecido com outros que a gente já fez, né? Muito parecido com... Nem vou fazer ele. Deixa eu ver quanto é que dá. Vai dar meio, né?
Vai dar meio, tá? Esse limite aqui, ó, vou deixar como dever de casa. Dever para casa. Tá? Encontrar que esse limite aqui é igual a meio. Belezinha? Tá? Aí, qual vai ser o resultado desse limite aqui, então? Vai ser o cosseno desse limite, que é meio. Pronto, acabou. Ok? Simplesmente isso. Você só tem que mostrar que esse limite agora é meio. E já que aqui é meio, então vai ficar cosseno de meio, que é o número real, bem definido. E pronto, acabou o problema. Tá bom? Ok? E o item B? Raiz quadrada, limite quando x tende a 1, da raiz quadrada de x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1. É a mesma história. Quais são as duas funções que estão fazendo a composição aí, pessoal? Você consegue identificar duas funções sendo compostas aí? Quem é que está por fora? A raiz de x. Quem está por dentro? X quadrado menos 1 sobre x menos 1. Então, se eu quero calcular o limite, quando x tende a 1, da raiz de x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1, eu posso tirar essa raiz, que é aquelas propriedades que a gente falou lá na aula anterior, lembra? Raiz do limite, quando x tende a 1, de x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1. Ok? Eu só tenho que ver se esse limite existe. E a gente já fez várias vezes esse limite. Esse limite dá quanto? Lembra? Quanto que dá? 2. O limite dá 2. Então, qual é o resultado desse limite? Raiz de 2. Acabou. Pronto. Ok? Isso é limite de funções compostas, tá? Isso é limite de funções compostas. Alguma dúvida, pessoal? Item C. Limite. Limite, quando x tende a 1, de 3 menos x ao cubo à quarta menos 16 sobre x ao cubo menos 1. E essa? Você consegue identificar duas funções que, quando compostas, resultam naquela função? Mostra lá, mostra a função lá. Consegue identificar? Quais? Eu te confesso que eu não consigo. Nesse caso, a gente vai fazer o que a gente chama de mudança de variável. Tá? Que é uma espécie de técnica para a gente resolver também limites. Tá? Vamos fazer o que a gente chama de mudança de variável. E a gente vai usar muito, muito, muito isso. Tá? O que é fazer uma mudança de variável? É a gente trocar uma parte da nossa função por uma outra variável, de maneira que a gente torne essa nossa função original uma coisa mais bonitinha, que a gente saiba trabalhar melhor com ela. Tá? E nesse caso aqui, a mudança de variável boa é a gente pegar esse fator aqui, ó. Vou chamar de U esse fator, de uma outra letra. Mudar de variável é chamar de outra letra, tá? Outra variável. Então, eu vou chamar de U aquele fator 3 menos x ao cubo. Essa vai ser a minha mudança de variável. Tudo bem até aí? Então, olha só como vai ficar o meu limite, presta atenção. Isso aqui é novo para a maioria de vocês, então presta atenção nisso. Então, o que vai acontecer? Aquele limite do item B, o limite, quando x tende a 1, de 3 menos x ao cubo, elevado à quarta menos 16, sobre x ao cubo menos 1, ele vai ser igual ao limite. Eu não vou colocar aqui x tendendo ainda para algum lugar.
Vocês vão já entender por quê. No lugar disso, eu vou colocar quem? U. Então vai ficar U a quarta menos 16. Tudo bem? Tudo bem até aí? Ok. Só que aqui tem x. E como eu já mudei para o U, eu não posso colocar x mais aqui. Eu tenho que colocar alguma coisa envolvendo o U. Tudo bem? Então olha o que eu vou fazer. Quem que aparece aqui? Não é x ao cubo? X ao cubo não está aqui? Então eu vou isolar o x ao cubo em função do U. Então vai ficar assim, ó. Vou passar esse x ao cubo que está negativo, vou passar ele para cá positivo, ok? Então vai ficar x ao cubo, vai ser igual a 3. E esse u que está positivo, eu jogo para lá ele negativo. 3 menos u. Deu para entender o que eu fiz? Passei o menos x ao cubo para cá, positivo. E o u que está positivo, joguei para lá negativo para eu isolar o x ao cubo. Tá? Agora, onde tem x ao cubo ali, eu vou substituir por quanto? 3 menos u. Então, no lugar desse x ao cubo, eu vou colocar 3 menos u, e aqui menos 1 continua. Tudo bem? Agora que vem o principal. Eu já mudei toda a minha expressão para uma nova variável. Portanto, eu não posso mais trabalhar com x tendendo a 1. Eu tenho que encontrar quando o x tende a 1, para onde o u vai. Entendeu o que a gente tem que fazer? Eu estou com uma nova variável. Então, eu não posso mais colocar aqui x tendendo a 1. Não posso. Por quê? Porque não tem mais x aqui. Eu tenho que encontrar para onde o u vai quando o x tende a 1. É isso que a gente vai fazer. Tudo bem? Aí, como é que a gente faz essa análise? É só você olhar para cá, ó. Presta atenção. Vou calcular o limite de u quando o x tende a 1. Limite de u quando x tende a 1. Bom, quem é o u? Quem é a u? Quem é a u? 3 menos x ao cubo. Essa função, ela é contínua em 1? Diga assim. Então é só substituir, sim ou não? Então fica 3 menos 1. 3 menos 1? Ou seja, quando o x tende a 1, a u tende a... Então, eu venho bem aqui e coloco o u tendendo a 2. Entendeu a brincadeira? Isso é mudança de variável, pessoal. A gente vai usar muito isso. Muito mesmo. Tá? Não só em limite. E outras coisinhas mais à frente também. Tá? Então, recapitulando. Eu olhei para a minha função e vi, pô, está muito complicado isso. Vou tentar fazer uma mudança de variável. Chamei esse fator aqui de u, que aparentemente é quem está me complicando. Tá? Chamei de u, e sempre que eu faço a mudança de variável, eu tenho que encontrar para onde a minha nova variável vai quando a antiga variável tende ao ponto. Então é isso que eu fiz, tá bom? E aí eu ajeitei a minha função. Agora essa daqui vai ficar assim, ó. Limite, quando u tende a 2, de u a quarta menos 16, sobre 3 menos u menos 1. 3 menos 1 dá 2. 2 menos u. Tudo bem? E aí, o que você faz aí? Hã? Produto da soma pela diferença, porque ali eu tenho uma diferença de quadrados, você concorda? Concorda que eu tenho uma diferença de quadrados? Qual é a diferença de quadrados ali? U ao quadrado menos 4 ao quadrado, concorda? Isso aqui eu posso reescrever assim, ó. U ao quadrado menos 4, u ao quadrado menos 4 ao quadrado sobre 2 menos u. Concorda? Então, isso aqui vai ser limite, quando x tende a 2. Agora eu tenho uma diferença de quadrados. Diferença de quadrado, o primeiro mais o segundo, vezes o primeiro menos o segundo. Então, vai ficar u ao quadrado mais 4, vezes u ao quadrado menos 4. Tudo isso dividido por 2 menos u. Alguma dúvida? E agora? De novo, uma diferença de quadrados. Muito bem. Aqui, ó. Isso aqui, né? U ao quadrado menos 2 ao quadrado. Então, eu posso reescrever isso aqui como limite, quando u tende a 2, de u ao quadrado mais 4,
vezes diferença de quadrados. Vai ficar u mais 2 vezes u menos 2. Sobre... Aí observa, aqui no denominador está 2 menos u. E aqui está u menos 2. Eu quero cancelar ele com o denominador. Só que ainda não posso, né? Porque aqui não é u menos 2, é 2 menos u. Mas como é que eu faço para trocar? Põe menos 1 em evidência. Porque esse com esse dá esse. E esse com esse dá esse. Tudo bem? Agora eu cancelo. Pá. Aí olha que bonito. Isso aqui vai ser o limite. Aí substitui logo, né? No 2. 2 ao quadrado mais 4. Vezes 2 mais 2. Sobre menos 1. Isso aqui vai dar 4 mais 4, 8. 2 mais 2, 4. 8 vezes 4, 32. Com o negativo daqui, menos 32. Pronto, tá aí, esse é o limite. Eu vi, gente. Bonito, né? É bonito. Sei que vocês gostam. Mas para sacar na hora da prova tudo isso, o que tem que fazer? Muito treino. Gente, só aprende cálculo se treinar muito. Não é pouco, gente. É muito mesmo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? É muito. Vou repetir. Tem que treinar muito cálculo. E para isso, o projeto te dá todas essas ferramentas. Está aí os meninos. Ó. Tem uma dúvida? Corre com eles. Se eu estiver aqui, corre comigo. Mas é melhor correr com eles. Tá bom? Ok? Vou deixar essa letra D aqui para vocês tentarem fazer. Tá? Também tem uma mudançazinha de variável aí, tá? A dica é essa, tem uma mudança de variável, tentem fazer, tá? Se não conseguir, na próxima aula eu faço. Eu vou passar essa daqui, porque essa daqui também tem mudança de variável, só que eu quero resolver alguns exercícios. Quero resolver esse exercício aqui, ó. Tá? Esse exercício. Essa questão, melhor, esse gráfico foi um gráfico que eu tirei de umas provas anteriores, semestres bem passados aí, tá? Considere a função f, cujo gráfico está representado abaixo e faça o que se pede, tá? Então esse aí é o gráfico. Tudo bem? Vamos ver o que ele pede. É isso que ele está pedindo. Determine na letra A f de menos 2, o f de 0. Na letra B, o limite da f de x. Limite da f de x quando x tende a 1 pela direita e pela esquerda. Letra C, o limite da f de x quando x tende a 0. E na letra D, se a f é contínua em 0 e justificar porque ela é ou porque ela não é contínua. Tá? Ou se não se pode discutir a continuidade. Então o gráfico é esse. Vamos lá. Letra A. Olha para o gráfico. Quem que é a f aplicada no ponto menos 2? 1. Concorda? Menos 2 aqui, pela função f, bolinha fechada aqui, ó, é igual a 1. Tá? Então f de menos 2 é 1. Beleza? Quem que é a f de 0? Menos 3, tá? Bolinha aberta aqui no menos 1, tá? Então f de 0 é menos 3. Menos 3. Pronto. Meio ponto já na prova. Tá? Letra B. Quem que é o limite da f de x quando x tende a 1 pela direita? Vem aqui se aproximando do 1 pela direita. O 1 está bem aqui, ó. 1 pela direita. A f está se aproximando de quem? De 0. E pela esquerda? De 0 também. Então, limite da f quando x tende a 1 pela direita e pela esquerda é igual a 0. O que isso significa? Exatamente. Se ali ele não pede, mas se a gente quisesse, a gente poderia até colocar aqui o limite da f de x. Quando x tende a 1, pela direita e pela esquerda, existe e é igual a 0. É 0 pelo gráfico? É só olhar para onde a função está indo
quando você está se aproximando do 1 pela direita e pela esquerda. Ó. Olha o gráfico. Está indo para onde? Hã? Tá indo para tocar no eixo X. Se toca no eixo X é porque ela é 0. Tá bom? Ok? Letra C. Qual é o limite da f de x quando x tende a 0? Menos 1. Muito bem. Vem se aproximando do 0 pela direita e pela esquerda. A função está indo para menos 1. Para o ponto menos 1. Tudo bem? Alguma dúvida? Vem se aproximando do 0, tanto pela direita quanto pela esquerda. Para onde a função está indo? Pela direita, para o menos 1. E pela esquerda, para o menos 1 também. Tá bom? Aí quando ela, no 0, o valor dela, a imagem dela no 0 é menos 3. Mas o limite dela, quando vai para 0, é menos 1. Tudo bem? Alguma dúvida? Último item, letra D. Essa função, ela é contínua em 0? Sim ou não? Não. Por quê? Tem que justificar. Quase. Porque você vai dizer assim, ó, não, pois o limite da f quando x tende a 0... Quanto é o limite da f quando x tende a 0? E ele é diferente da f no ponto 0. Quanto é a f no ponto 0? Menos 3. Essa é a justificativa, tudo bem, gente? Uma função é contínua em um ponto quando o limite dela, quando tende ao ponto, é igual à imagem da função no ponto. Se o limite é diferente da imagem da função no ponto, então ela não é contínua. Desde que o ponto esteja no domínio, obviamente. E o ponto 0 está no domínio? Tá, até porque o f de 0 é 3. Então, o ponto 0 está no domínio. Vou fazer o de cima, tá? Vou deixar o de baixo para vocês. Tá, vou fazer o de cima. Olha só. Eu quero calcular esse limitezinho aí, tá? Só que agora eu tenho um polinômio de grau 3 ali no numerador. E um módulo no denominador. Tá? Eu tenho um polinômio de grau 3 no numerador e um módulo no denominador. Tá? Então, olha só. Limite quando x tende a 2, de x ao cubo menos 6x² mais 11x menos 6, dividido por módulo de x menos 2. Bom, sempre que você tem um módulo, você quebra logo ela em duas. E o módulo já te indica que provavelmente, para você calcular esse limite, você tem que usar limites laterais. Então, eu vou te dar o limite lateral à direita e à esquerda do 2. Tá? À direita do 2, como é que vai ficar? Vai ficar x ao cubo menos 6x² mais 11x menos 6, dividido por x menos 2, porque a direita do 2, a módulo de x menos 2 é x menos 2, ok? E pela esquerda? Pela esquerda, a módulo de x menos 2 é menos x menos 2 entre parênteses, ok? Tudo certo. Tá. Agora eu tenho que resolver esse limite. Pela esquerda é negativo, porque o módulo de x menos 2, ele vai ser x menos 2, se o x for maior do que ou igual a 2, e menos x menos 2, se o x for menor que 2. Não, ele não deu, mas a gente tem que saber. Pela definição de módulo. Tá bom? A definição de... Se aqui não tivesse o menos 2, o módulo de x seria quem? X, se o x for maior do que ou igual a 0, e menos x, se o x fosse menor que 0. Tá bom? Só que aí tem um 2, então tem esse detalhe. Forma fatorada. Muito bem. Eu tenho que encontrar a forma fatorada desse polinômio. Mas como? Agora não é um de grau 2, agora é um de grau 3. E a gente até tem uma fórmula para um de grau 3, mas eu nem conheço. Nunca decorei esse troço. Tá? Também não precisa. Como é que a gente faz, então?
Olha só, onde é que está o problema daquele limite? No 2, sim ou não? Porque ele tende a 2 e o 2 não está no denominador. Eu posso tentar verificar se o 2 é raiz daquele polinômio de cima. Faz o teste. 2 ao cubo, 8, menos 6 vezes 2 ao quadrado, 6 vezes 4, mais 11 vezes 2, menos 6. Menos 24 mais 22 dá menos 2. 8 menos 2, 6 menos 6, 0. É raiz. É raiz. Se é raiz, eu consigo... Preste atenção. Agora, se esse polinômio é raiz... Desculpa, se o 2 é raiz desse polinômio, então eu consigo escrever esse polinômio como algo assim, ó. X menos 2, porque ele é raiz, vezes alguma coisa. Sempre que você tem uma raiz de um polinômio, você consegue escrever dessa maneira. Tudo bem? Só te resta saber quem é essa alguma coisa. Como que você vai saber? Aí você pode efetuar uma divisão de polinômios. Lembra lá, terceiro ano do ensino médio? Divisão de polinômios. Ou utilizar o método do Brillo-Ruffini. Lembra de Brillo-Ruffini? Não? Brillo-Ruffini é assim, ó. A raiz é menos 2. Fazer aqui, Brillo-Ruffini. A raiz é menos 2. Aí você coloca os coeficientes desse polinômio. Aqui, ó. O coeficiente A é quanto? 1. Coeficiente B, menos 6. Coeficiente C, 11. Coeficiente D, menos 6, tá? Eita, ficou muito para lá. Espera aí. 1 menos 6, 11 menos 6, tá? Tá? Você coloca o coeficiente desse aqui, tá? Então, vou baixar esse 1 e vou fazer a seguinte jogada, ó. Quanto é 1 vezes 1? 1 menos 6, menos 5, tá? Menos 5 vezes 1, menos 5 mais 11, menos 5 mais 11, 6. 6 vezes 1, 6 menos 6, deu 0, então é bacana. Significa que esse camarada é raiz, tá bom? Então, olha só, esses camaradas, serão os coeficientes do polinômio de grau, uma unidade menor que o de grau 3. Ou seja, esse vai ser coeficiente do x ao quadrado, esse vai ser menos 5x, e esse aqui vai ser mais 6. Tudo bem? Então, eu vou poder reescrever isso aqui assim, ó. Esse de cima, eu vou poder reescrever como x menos 2 vezes x ao quadrado menos 5x mais 6. Belezinha? Se eu distribuir aqui, ó, eu volto para ele. Tá bom? Outra maneira é você pegar o polinômio, ó, x ao cubo menos 6x ao quadrado mais 11x menos 6 e dividir por x menos 2, que é uma divisão de polinômios. Tá bom? Quanto que tem que ser o monômio para que quando eu multiplique por x, dê x ao cubo? X ao quadrado. Então, olha lá, x ao quadrado vezes x dá x ao cubo. X ao quadrado vezes menos 2 dá menos 2x ao quadrado. Tá certo? Subtrai um do outro. Esse vai cancelar com esse. Vai ficar menos 6x ao quadrado mais 2x ao quadrado. Dá quanto? Menos 4x ao quadrado. Aí eu abaixo 11x. Então, quanto que tem que ser agora aqui? Ó? Menos 4x, porque menos 4 vezes x dá menos 4x ao quadrado. E menos 4x vezes menos 2 dá mais 8x. Tá? Aí eu subtraio um do outro. Ó. Esse vai cancelar com esse, porque eu estou subtraindo. 11x menos 8x dá 3x. Aí abaixo menos 6. Tá? E aqui eu somo com 3, né? Porque 3 vezes x dá 3x, 3 vezes 2 negativo dá menos 6, e quando eu subtraio, zera tudo. Ó. Portanto, esse vezes esse dá esse. Tá bom? Gente, treinem isso, tá? Treinem isso. Aí eu deixo o restante para vocês fazerem, tá? Porque não vai dar tempo. Aí você cancela o 2 de cima com 2 de baixo e encontra o limite lateral à direita e à esquerda, tá? Gente, até a próxima. Boa prova.
estudem, tá? Tchau.